Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Papo da Primeira, nosso podcast aqui da Igreja Metodista da Primeira Região. E sem dúvida nenhuma vai ser um tempo muito especial, porque eu tô com essa benção, essa fera aqui, Amém, meu amigo, pastor Glauco Ferreira. Seja bem-vindo. Amém, bispo. Uma alegria estar aqui. Amém, amém. Gente, então ele veio para compartilhar muita coisa boa para nós, principalmente porque ele tem um ministério dos céus, que tem abençoado tantas vidas, tantas famílias, tantas igrejas. E ele vai partilhar um pouquinho disso aqui, mas deixa eu fazer uma apresentação formal, meu Deus do céu, desse homem de Deus aqui. O pastor Glauco Ferreira é casado com a pastora Angélica Freitas, pai do Azaf, autista, atualmente com 12 anos. Graduado em teologia, com formação em aconselhamento pastoral e terapia familiar no tratamento do autismo. Graduando em terapia ocupacional. Uau! Diz aí, pastor Glauco, como é que você está? Uma benção estar aqui, muito feliz de estar aqui. Com certeza um tempo muito especial, bispo. Amém, amém. Bem, você sabe que um dos principais propósitos de nós estarmos aqui é você partilhar tudo que você tem vivido dentro desse ministério. Que um ministério que começou a partir da vida do Azaf, né? Seu filho, um menino precioso, um menino muito especial. A pastora Angélica também é amiga de muitos anos, sua esposa. E vocês estão dando esse presente não só para a nossa igreja, mas para a Igreja Evangélica do Brasil, né? Esse ministério chamado para trabalhar diretamente na inclusão de pessoas com autismo, né? Famílias que vivem essa demanda. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria assim que você falasse do teu chamado pastoral. Como é que se deu isso, né? O teu início. Como é que Deus te chamou? Que, salvo o melhor juízo, primeiro você foi chamado Ministério Pastoral. Sim. E depois veio esse ministério específico. Eu entendi o específico. Fala um pouquinho para mim desse início no Ministério Pastoral, seu início de caminhada cristã. Fala um pouquinho com a gente. Sim. Me converti início dos anos 2000, lá na Igreja Metodista em Itaocara, 2001, 2002, quando eu comecei a frequentar a igreja. Passei um período ali e depois saí de Itaocara, passei no concurso, fui embora de Itaocara. Anos mais tarde, volto para Itaocara e me caso com a pastora Angélica. Um processo de discipulado que já começa bem feito, né? Porque ela me ganhou para Jesus e depois ela casou comigo. E eu costumo assim dizer que o ministério ele começa a partir do momento que a gente está junto na igreja, né? Eu acho que esposa de pastor e marido de pastora acaba se envolvendo muito, de forma muito ativa na vida da igreja. Naquele primeiro momento eu tinha o foco exclusivo de cuidar da minha carreira, cuidar daquilo que eu estava construindo de forma muito sensata. Percebi o chamado em alguns momentos, mas eu acho que como todo bom pastor, geralmente o pastor ele corre do chamado na primeira vez, sim, Deus sinaliza outras vezes, ele corre, até que chega um momento que fica irresistível. E esse momento irresistível ele aconteceu em 2014, mais especificamente. Eu já estava casado há 7 anos, sempre muito ativo na igreja, desde antes de me casar, antes de namorar. O pastor Angélica é sempre muito intenso na igreja. E em 2014 aconteceu uma situação bem delicada. A gente estava em São João de Meriti, na igreja de Vila Tiradentes, e um irmão da igreja infartou, e era por volta de meia-noite, mais ou menos, e a gente recebeu a ligação. O Azaf era novinho, tinha ali 4 anos, mais ou menos, e daí a pouco a gente recebeu a segunda ligação dizendo que ele havia falecido. São João de Meriti, Baixada Fluminense, o contexto que a gente conhece. Pastor, você pode ficar em casa desde que eu vou fazer o seu trabalho. E fui para o hospital para estar ali com a família. Quando eu entrei no hospital, Deus falou comigo. Deus pegou de jeito. E naquele momento eu entendi que não dava mais para fugir, não dava mais para correr. No semestre seguinte eu estava indo para a faculdade. Meu Deus. Meses depois, isso tudo ali em 2014. 2014. Quando você estava em Vila Tiradentes. Isso. Nós ficamos ali de 2014 até o início de 2020. Entendi. Aliás, de 2008 até o início de 2020. 12 anos. Entendi. Ali foi realmente a chamada para o Ministério Pastoral. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, bispo. O estágio foi na faculdade. Certo. Porque o pastoreio ele se deu na igreja de forma ativa, num trabalho muito intenso de discipulado, principalmente quase que a metade desse período. A gente conseguiu construir algumas coisas ali que com certeza
culminou aí no chamado, quando Deus chama, agora tá irresistível, você já entendeu o que você precisa fazer. E aí, isso já era meados de 2014, 2015 eu estava indo para a faculdade de teologia. E como é que a pastora Angélica viu isso? Porque ela já tinha algum tempo já na caminhada. A pastora Angélica, ela já me motivava já há algum tempo. Que bom. Ela já percebia isso também. Em muitos momentos, ela sinalizava para mim, cara, vai fazer teologia, você tem chamado. E eu, naquele momento, não, me deixa. Me esquece que se Deus falar comigo, eu vou. Então, me incentivou, sempre me incentivou muito, ainda incentiva muito. Hoje já na jornada, já na caminhada, já com um ministério específico. A gente costuma brincar que quando eu vou nos lugares, eu sempre digo, eu estou liberado pela minha esposa para estar aqui, porque nem sempre ela consegue acompanhar. Então, ela incentiva muito ainda hoje o ministério. Você estava falando sobre Vila Tiradentes e aquele início ali do seu chamado pastoral, mas eu sempre vi você muito envolvido, tanto você como a pastora Angélica. A gente tinha sempre muito contato, porque eu era pastor em Friburgo, né? Isso. E vocês estavam sempre passando por ali, amigos em comuns, né? Que tínhamos ali, Eleni, Sandro, Dani, Luciana, Dani, né? Foram minhas ovelhas lá. E dali vocês iam apertar o cara que eu também tinha contato, né? Isso. Ali. Mas eu percebi uma coisa assim, vocês sempre foram envolvidos com a obra do discipulado, né? Muito. Muito. Desde... Eu costumo dizer que eu nasci nesse meio, a gente só mudava o nome, né, que a gente dá hoje. Mas, por exemplo, a igreja que a Angélica estava nomeada quando nós nos casamos, que era uma congregação de Itaocara, nasceu a partir de um grupo de discipulado. A gente tinha um grupo de discipulado que se reunia numa estação da SEDAI, com o Marcelo lá de Itaocara. E daí a pouco foi para casa de um casal, e daqui a pouco foi para um ponto, abrimos ali uma congregação, e a igreja está lá até hoje. Isso forjou muito seu caráter pastoral. Sim. Toda a trajetória, assim, eu quando olho para trás hoje, bicho, essa trajetória de mais de 20 anos de convertido na igreja metodista, eu vejo que tudo sempre foi muito alinhadinho, Deus sempre mostrando algumas coisas. Eu acho que até mesmo os momentos difíceis da caminhada, momentos que muita gente pensa em desistir, eu acho que isso trabalhou muito até a questão da resiliência. A gente entender que Deus não chama ninguém por acaso. Deus não tira ninguém de casa para brincar de ser pastor. E a gente percebe que Deus que vai fechando essa conta, né? Sim. Lá na frente que a gente vê que realmente a conta fechou, os ciclos, né? Sim. Mas a gente só percebe lá na frente, né? Quando olha para trás. Né? E quando olha para trás e vê que Deus foi colocando as contas todas fechadinhas e tal, né? Todos os processos, lugares onde mora, como vai viver, aonde vai servir, né? Isso. E daí disso tudo veio esse chamado maravilhoso específico, né? Isso. O ministério, o autismo, né? Aquele livro precioso que eu recebi lá, que tive o privilégio de prefaciar, Isso. Autismo na Igreja. Fala um pouquinho desse início, pastor Glau. Tá, esse início. O que acontece, bispo? Eu costumo usar um ditado, onde eu tenho ido, que existe um ditado que fez sentido na nossa vida. Casa de ferreiro, espeto de pau. Sei. Por quê? Vocês vão entender. O pessoal que está com a gente vai entender. O Azaf, nós nos casamos em 2007. Por uma questão administrativa do meu trabalho. Eu fiquei indo para casa só os finais de semana, porque eu estava na região dos Lagos, a gente ia morar na região dos Lagos. Sim. Eu estava certa a nomeação para a região dos Lagos e a Marinha me transferiu. Então, esquece a nomeação, esquece o lugar onde vai morar, vou morar em Itaocara, onde você está nomeado, e eu vou ficar indo e voltando aos finais de semana. Em 2008 a gente foi para São João, sem filhos. Em 2010 a Azaf nasce. Nasce bem, nasce um mês antes, mas nasce bem, nasce uma criança saudável. Algumas poucas questões que precisaram ser vistas logo no primeiro ano. Foi submetido a uma cirurgia, mas nada que fugisse ao controle. Uma cirurgia bem simples na época. Em 2012 veio o diagnóstico. Quando ele tinha 2 anos. 2 anos. Ele tinha 2 anos. Na época foi um diagnóstico bem precoce. Não se fechava diagnóstico de autismo antes dos 5. Sei. O Azaf, com 2 anos e 8 meses, a gente já tinha laudo tudo certinho, de forma bem precoce. Em menos de um mês do diagnóstico, a gente passou por um episódio de preconceito dentro da igreja. Meu Deus. Um jovem que tinha na igreja, ele fez um post no Facebook na época, era uma imagem dizendo o seguinte: campanha Diga Não ao Seu Filho, não aguento mais criança correndo na igreja. Meu o Azaf Deus. era a única criança que corria na igreja.
Eu confesso que naquele momento a minha vontade era ir na casa dele e resolver as coisas como um homem resolve as coisas. Mas naquele dia a Angélica, ela foi uma peça-chave para me fazer manter a calma e com certeza a postura dela me fez tomar a melhor decisão de todas. Porque depois que eu estirei a cabeça, eu pensei o seguinte: se o filho da pastora está passando por isso, imagina se for filho de um estranho. Então, naquele momento ali, eu entendi que a gente precisava fazer alguma coisa. Que não era por acaso o Asaf estar na nossa casa. A gente viveu um processo de aceitação. A minha esposa levou um tempo ainda para aceitar esse diagnóstico. E no ano seguinte, no primeiro domingo de abril, a gente fez pela primeira vez o nosso culto azul, que foi um culto de conscientização pelo autismo. Levamos outras famílias, outros pais para falar, além da gente. Procuramos ali material de outras pessoas. Uma das profissionais que atendia o Asaf esteve na igreja com a gente para falar, e desde então já está aí para quase 10 anos de culto azul. A gente nunca abriu mão. No ano que a igreja estava fechada, a gente fez o culto online. Sim, sim. Mas do momento que saiu o diagnóstico... Isso. A gente entendeu o que deveria fazer. Certo. Vou chegar na parte do ferreiro que eu acabei não indo. Tá. Quando foi em 2019, dia 30 de dezembro de 2019, a gente já sabia que sairia da Vila Tiradentes. Já estava alinhada a questão, o bispo já havia conversado com a pastora, depois de 12 anos. 12 anos é um tempo que demanda, assim, um tempo de transição da igreja, né? E no dia que saiu a nomeação, a gente olhou para a cara do outro, ok, tem 2 pastores agora, e não tem uma igreja com Asaf. Quando saí de Vila Tiradentes para Parque Anchieta. Não tem uma igreja com Asaf. Isso era comigo, Já. Não foi pelo bispo, não foi pela igreja, mas porque de fato fora que a chave virou. E ali foi quando Deus de fato direcionou a ideia do ministério. Eu não imaginava... Olha, então foi ali. Foi ali na saída da Vila Tiradentes para a ida para Parque Anchieta. Até então era só culto que fazia para conscientização na igreja. O que acontece? O Asaf nasceu na igreja, foi na mesma igreja, na igreja que nós estávamos, foi diagnosticado ali e cresceu ali até os 10 anos. Então as pessoas aprenderam a lidar com ele na caminhada. Sei. A gente ia aprendendo e as pessoas também iam aprendendo. Agora, em 2019 para 2020, era algo novo, porque a gente não conhecia ninguém da igreja, com certeza a igreja não conhecia a gente, e muito provavelmente não conheciam o autismo. E foi exatamente a realidade que a gente encontrou. Só que, para nossa surpresa, a história chegou antes da gente. E eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. Assim. Eu acho que na vida do pastor, as referências que se tem sobre o pastor, isso é importante. A nossa história chegou antes do Asaf. Antes de subir as escadas do Parque Anchieta, quem conhece o templo, ele é no 2º andar, já tinha a liderança do Ministério Infantil, já estava lá embaixo esperando a gente chegar com o Asaf para perguntar o que poderia fazer com ele. Olha que legal. Cara. Então foi um tempo atípico, né? Porque um mês depois a igreja fechou por conta da pandemia. Foi um tempo que, a nível de igreja local, a gente não conseguiu desenvolver um trabalho intenso, mas pelo menos a gente conseguiu mostrar para aquela igreja que existem pessoas nessas condições e que a igreja precisa estar pronta para acolher todo mundo. Calma aí, me explica aí, eu achei muito impactante. Vocês chegaram... Isso. Foi no dia do culto de posse? No dia do culto de posse, 2 pessoas, as 2 irmãs que estavam à frente do Ministério Infantil, estavam na porta da igreja aguardando a gente, para perguntar como poderiam fazer para ajudar o Asaf. Olha, que maravilhoso. A história chegou antes da gente. E aí foi bem interessante porque assim, Deus fechou a igreja, né, um mês e pouco depois da pandemia, e eu lembro que na sexta-feira da Paixão Deus me deu uma palavra, eu fazendo a minha devocional, quando Maria Madalena chega no túmulo de Jesus e que o jardineiro aparece para ela, ele dá um recado para ela: volta e avisa aos discípulos que eu estou indo para Jerusalém, para Galileia. Naquele momento Deus falou comigo, Deus parou a agenda para alinhar um propósito. Amém. E ali foi quando de fato a gente virou a chave, né? Virou a chave. Comecei um trabalho no WhatsApp, o bispo até em um dos grupos do WhatsApp. Sim. Comecei a não dar conta daquele grupo. Hoje eu tenho mais de 60, são 63 grupos no WhatsApp, todos silenciados, que eu só mando aviso pro pessoal. 63 grupos? Nós temos 63 grupos. Pensei que você fosse falar 63 pessoas num grupo. 63 grupos no WhatsApp. Meu Deus.
de pessoas que recebem informações, os serviços que a gente manda, o material Gera que a gente... informação ali. Eu não consigo responder, então eu deixo silenciado e fechado, né? Só alguém que ajuda administrando o grupo que manda as coisas lá. Naquele momento ali eu entendi a demanda, porque em um dia lotou um grupo, no segundo dia lotou o segundo. Sei. E eu falei, cara, tem mais gente pensando nisso. Quando eu decidi colocar a cara na rede social, eu nunca fui de rede social, nunca fui um cara de postar fotos. Se entrar no meu perfil pessoal, vai ver que quase não tem nada lá. Muitos seguidores que estão lá vieram do Autismo na Igreja para lá por curiosidade, para conhecer nossa família e tal. Ali eu entendi a demanda. O boom foi muito impactante para mim, porque ainda é assim, porque todos os dias, não tem um dia, desde o dia 22 de julho de 2020, que foi o primeiro post que eu fiz no Instagram do Autismo na Igreja, não tem um dia que eu não tenha recebido a mensagem de alguém, ou que estava a ponto de desistir, ou que já tinha desistido e agora está se sentindo encorajado a voltar para a igreja. Pô, tremendo. Então, assim, é uma questão que a gente tem vivido aí nesses 2 anos, fez 2 anos agora, todos os dias, sem exceção, não tem um dia que eu não recebo testemunho de alguém. Tremendo. Assim, pastor Glauco, eu tenho muitas perguntas assim muito específicas para fazer, né? Mas antes de fazer essas perguntas, propriamente sobre o tema, né? Acho que é muito interessante a gente saber e aprender mais para aplicar e servir melhor a esse público que cada dia mais está crescendo e a necessidade cada dia aumenta, né? O que não é só o autista em si, mas a família, não é isso? Sim. Mas me fala sobre o livro. Como é que nasceu esse desejo de escrever um livro? Ele que abriu essa porta? Ele abriu essa porta para isso tudo? O que acontece? Nós nos mudamos pouco antes de sair de São João de Meriti, por conta de escola e tratamento do Azaf, nós nos mudamos de casa. E mudança de pastor, só quem é pastor entende. Que passa 1 ano, 2 anos e tem as caixas lá. E eu lembro que eu tava de férias, a gente tinha chegado de viagem, eu tinha alguns dias ainda para voltar ao trabalho. Eu falei, vou mexer nessa papelada aqui, nessas caixas aqui que estão cheias de papel. E eu lembro que a minha intenção era pegar para jogar fora. E aí ali eu achei um bloco de anotações, muitas anotações. Eu sempre anotei assim, se eu tivesse na rua a gente anota no celular, mas se eu tivesse na rua e tivesse acontecido alguma coisa, nem se fosse o caso, eu entraria num bar, pegava um guardanapo para escrever e levar para casa, para não esquecer. E eu comecei a organizar os papéis. Eu lembro que eu olhei para a Angélica e falei, cara, se eu pegar esses papéis eu transformo isso num livro. Porque tem informação aqui que... coisa que eu nem lembrava mais que está anotado aqui. E aí comecei nessa intenção de organizar o material e tentar escrever um manual, alguma coisa que ajudasse outras pessoas. Acabou que no final culminou num livro que ajuda de fato a igreja, né? Porque a proposta do livro em si, ela é de fato mostrar para a igreja um caminho, né? Foi o que a gente tentou fazer ali. Antes de chegar nas questões práticas, a igreja tem a questão da informação, da conscientização que vem antes. A igreja precisa estar pronta para acolher essas pessoas. Então, eu comecei o trabalho no WhatsApp, depois fui para o Instagram e nesse meio tempo comecei a organizar minha papelada e 1 ano depois eu publiquei o livro. Em dia 8 de janeiro de 2021, publiquei o livro. Foi assim um marco, foi uma virada, foi o primeiro livro no mundo com esse tema. Vocês foram muito felizes no título. Sim. Autismo na Igreja. Vocês comunicaram logo, né? E o título ali, o título na rede social, o primeiro canal no YouTube, o primeiro Instagram, tanto é que é tudo junto, não tem nenhuma dificuldade para achar o nome. Então, assim, foi muito pioneiro mesmo. O senhor falou sobre os pontos, assim, a conta vem fechando, né? Sim, ao longo da história. O livro ele foi um exemplo disso, e hoje, o que a gente vive hoje, quando eu olho para trás, isso também, Deus fechou várias contas de lá pra cá. E o título ali, o título na rede social, o primeiro canal no YouTube, o primeiro Instagram, tanto é que é tudo junto, não tem nenhuma dificuldade para achar o nome. Então, assim, foi muito pioneiro mesmo. O senhor falou sobre os pontos, assim, a conta vem fechando, né? Sim, ao longo da história. O livro ele foi um exemplo disso, e hoje, o que a gente vive hoje, quando eu olho para trás, isso também, Deus fechou várias contas de lá pra cá. Tudo que a gente viveu, sem exceção, nos dá base para hoje falar o que a gente está falando, levar a mensagem que a gente está levando, replicar essa mensagem, que eu acho que o nosso maior desafio hoje é esse. Encorajar outras pessoas a saírem do anonimato e a começarem a falar também. Tem um conceito que
um conceito que eu gosto muito desse conceito, que ele diz o seguinte, é o conceito da maré. Certo. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E isso é uma realidade. Assim, quanto mais pessoas estiverem falando sobre um tema, mais comum esse tema ele se torna, e isso faz com que a nível de igreja facilite a nossa resposta para essa demanda, né? Então, quando a gente olha para trás, tudo que a gente veio construindo, tudo que a gente passou, os processos que a gente foi submetido, a gente fez terapia de casal logo no início, assim que o Azaf foi diagnosticado, a própria clínica dele encaminhou a gente. A clínica dele ofereceu pra gente treinamento parental, que é uma demanda que os pais têm hoje, eles não sabem o que fazer com os filhos. Certo. Quando a gente olha para o projeto hoje, para o que a gente tem feito hoje, e olha para trás, a gente vê que nada que aconteceu foi por acaso. Sei. Todas as demandas que a gente foi submetido, quando a gente para conversar com um casal que tem filho autista, a gente sabe exatamente o que está passando no coração dele. É diferente de alguém que sai de um banco universitário e vai atender. Não desmerecendo quem tem uma profissão lá de psicologia, que seja, não, em hipótese nenhuma, mas assim, a gente sabe do sentimento. E eu acho que a faculdade não dá isso pra gente. A faculdade de teologia não dá o sentimento pro pastor. É verdade. A faculdade de psicologia não dá o sentimento pro psicólogo. Ela dá técnica, dá teoria, ensina a lidar com algumas coisas. E isso eu acho que é um diferencial naquilo que a gente tem feito. A gente está hoje apoiado num tripé, que é teoria, porque a gente sempre estudou o tema, é prática, porque a gente aplica o que a gente estuda, e é vivência, porque a gente está nessa jornada desde quando a Azaf foi diagnosticado em 2012. Você está falando sobre rede de apoio, eu acho isso muito interessante. Às vezes a gente pensa que a rede de apoio é só a pessoa que tem uma formação profissional, né? E que é capacitada para trabalhar com aquele grupo. Um pedagogo, um psicólogo, um assistente social, etc. Isso aqui é muito além disso. Até porque é um serviço ministerial na igreja. Por exemplo, eu vejo que nós mesmos, pastores, precisamos ser treinados, não é isso? Sim. Os diáconos, diaconisas, ministros de louvor, enfim. Eu acho que existe treinamento para todos os ministérios da igreja. Líderes de célula. Sim. Né? Bispo, aqui na primeira a decisão foi muito acertada quando foi criada a assessoria regional ligada diretamente ao bispo e não como uma pastoral à parte. Sim, A inclusão ela precisa fazer parte da missão da igreja. Sim. Então toda a igreja precisa saber o que está acontecendo. E não é preciso ser um profissional para trabalhar com inclusão. Eu costumo dizer o seguinte, a igreja não é clínica, a gente não quem sabe um dia a gente vai ter uma estrutura para oferecer até tratamento para as crianças. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso ainda é uma realidade distante, que a gente precisa entender o seguinte, o nosso papel de cristão, de amar uns aos outros, de suportar uns aos outros, tudo que uma pessoa precisa para auxiliar nesse trabalho de acolhimento e de inclusão primeiro de tudo, amar vidas. Amém. Como Deus nos mandou fazer. E segundo, ame a ponto de tentar entender como que essa pessoa funciona, como que ela lida com o mundo, como ela vê o ambiente à sua volta. Então, é o amor um coração ensinável. É tudo que a gente precisa como pré-requisito para falar e para fazer a inclusão acontecer na igreja. Mas aqui, sim, de antemão, agradecer por tanta instrução, tantas palavras. Eu creio que estamos saindo muito abençoados, muito alimentados, né, por tudo que você nos trouxe aqui, né? Seu trabalho na assessoria episcopal de pessoa com deficiência, né? Nesse trabalho de inclusão, você, a pastora Angélica, tem servido muito, tem abençoado muito a Primeira Região. Eu quero aqui, em nome da Primeira Região, agradecer. Amém. Tá? Essa belíssima tarefa. Mas, bem, vamos para a última parte agora. Eu acho que você... Vamos lá. Acho que você vai estar preparado para isso. Não vai para pensar muito, não. Tem que ver aquilo que vier do coração aí, tá? Então, vamos lá. Vou começar. Igreja Metodista. Minha casa. É de casa, né? Assessoria Regional, trabalho Serviço. com pessoas com deficiência. Serviço. Somente serviço. Estou ali para servir. Estou feliz fazendo o que estou fazendo. Pastora Angélica. Não só parceira, né? Mas é tudo. Sem sombra de dúvidas, o encontro das nossas histórias fez muita diferença. Pastor Glauco, deixe uma palavra para nossa geração, para essa geração. Uma palavra para essa geração. Comece antes de estar pronto.
qualquer coisa, qualquer projeto. Bem, gente, esse homem de Deus nos abençoou demais nesse podcast aqui. Eu só tenho a agradecer pela vida dele, o ministério dele, mas eu quero de antemão agradecer, tá? Agradecer de coração tudo que você deixou para nós, não tem preço. Tudo que deixou para nós não tem preço, amém? Outra coisa também, não deixe de compartilhar aqui como é que a gente encontra nas redes sociais, tá? Nessas considerações, não esquece isso, tá? Procura no Instagram Autismo na Igreja, eu não coloco ninguém para responder por mim, a gente faz questão de falar com todo mundo, pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo, eu não deixo ninguém sem resposta, tá? E eu vou depois colocar o link também, passar pro pessoal da equipe para colocar aqui embaixo, que aí pode chamar a gente lá e com certeza a gente está aí para servir, para tirar dúvida, para esclarecer, para ir na sua igreja, treinar a sua equipe, e a gente está pronto para isso, com muita alegria, fazer isso com muita alegria. Certo, bispo? Amém. Vamos orar então. Amém. Senhor, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui, esse tempo, Senhor, de mesa, esse tempo de bate-papo, esse tempo, Senhor, de expor quem nós somos, as pessoas possam ter clareza naquilo que Deus tem falado ao coração da igreja, para que possamos viver e experimentar, a partir, Senhor, de mesas como essa. Amém. A missão de edificar uma igreja para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Seu Glauco. Tamo junto, meu bispo. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Gente, Deus abençoe aí. E foi muito bom esse tempo que tivemos juntos. Sem dúvida nenhuma, o pastor Glauco vai voltar outras vezes aqui para nos abençoar. Tá bom? Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Graças e paz. Tchau, tchau.